tarde, galerinha do segundo ano, tudo bem? O tema da aula de hoje é transmissão de calor. Mas a gente já não viu transmissão de calor? Sim, já vimos, a gente viu na aula retrasada. Só que aqui esse ano, principalmente, vocês vão perceber que a gente vai sempre falar de um tema, depois de um tempo a gente volta nesse tema e se aprofunda um pouco. Então a gente vai sempre estar retomando temas anteriores, que é para fixar melhor as habilidades. E qual é a habilidade que nós vamos trabalhar hoje? Então, a habilidade de hoje é explicar as propriedades térmicas das substâncias e as diferentes formas de transmissão de calor com base no modelo cinético das moléculas. Quais serão os temas que a gente vai trabalhar na aula de hoje? Então, os tipos de calor, a transmissão de calor, coletores solares e condutores e isolantes térmicos. Então, o calor. O que é o calor? A gente já viu que o calor ele é a troca de energia entre corpos de diferentes temperaturas. Então, basicamente, calor é energia térmica em trânsito devido à diferença de temperatura. O calor, a gente já sabe que é uma fonte de energia. Aí a gente tem as unidades de calor, que é a caloria e o joule. E a gente tem o equivalente entre elas, onde uma caloria equivale a 4,2 joules. E temos também alguns prefixos, que é o quilocaloria e o quilojoule. Uma quilocaloria equivale a 1.000 calorias e um quilojoule equivale a 1.000 joules. Aí agora a gente entra em calor específico. Por enquanto, eu vou só dar uma pincelada em cada tipo de calor, mas eu não vou me aprofundar muito na parte de cálculo. Provavelmente a gente vai fazer isso um pouquinho mais para frente. Então, o calor específico, ele é a quantidade de calor necessária para que 1 grama de determinada substância varie a sua temperatura em 1 grau Celsius. Então, por exemplo, eu tenho um pote cheio de areia. O calor específico, ele vai determinar o quanto 1 grama de areia vai precisar receber de calor para que essa 1 grama aumente a sua temperatura em 1 grau. E essa grandeza, ela é característica de cada material. Então, cada tipo de substância tem o seu calor específico. Aí, a unidade do calor específico é a caloria por gramas graus Celsius. Aí, eu coloquei aqui para vocês a tabelinha com alguns exemplos de calor específico. Então, o alumínio, calor específico, é 0,219. A água, calor específico é 1. O álcool é 0,59, o cobre é 0,093 e assim por diante. Esses aqui são os valores mais usados, mas o único que vocês precisam meio que decorar é o da água. Tem que saber que o calor específico da água sempre vai ser 1. Os demais, ele costuma sempre dar no enunciado. Depois do calor específico, a gente tem o calor sensível. O que é o calor sensível? É o calor que provoca só a mudança de temperatura. Então, é quando eu estou aquecendo um corpo, estou fornecendo energia para ele e ele aumenta a sua temperatura sem mudar de estado físico. Então, se ele é sólido, ele continua sendo sólido, ele só vai esquentar. E eu tenho como calcular o calor específico, que é com essa formulinha aqui que a gente chama de Q-macete. O Q-macete é basicamente o Q é a quantidade de calor, o M é a massa, sempre em gramas, o C minúsculo é o calor específico da substância e o ΔT é a variação de temperatura. Depois do calor específico, a gente tem o calor latente. O calor latente, ele é aquele calor que ele provoca a mudança de estado físico, sem que ocorra mudança na temperatura. Por exemplo, o gelo. Quando ele está no estado sólido, ele é o gelo. Se eu tiro esse gelo da geladeira e deixo em cima da pedra da pia, por exemplo, o que vai acontecer com o gelo? Ele vai começar a derreter.
Até que ele complete esse processo de derretimento e vire água 100%, ele não está mudando a temperatura dele. Ele está só mudando de estado físico, então ele está passando do sólido para o líquido. Ele só vai começar a mudar a temperatura depois que ele já estiver totalmente no estado líquido. Aí a água começa a esquentar. Mas enquanto tem o processo de troca de estado físico, eu não tenho mudança de temperatura. E qual é a fórmula que eu uso para calcular? É essa formulinha aqui. Essa aqui a gente chama de quimelado, que é a quantidade de calor igual a massa vezes o calor latente, né? O coeficiente do calor latente. Aí a gente tem a mudança dos estados físicos. Cada mudança de estado físico, ela recebe um nome próprio para ela, né? Então, quando eu estou passando do gelo para o líquido, eu chamo de fusão. Quando eu passo do líquido para o gelo, eu chamo de solidificação. Quando eu passo do líquido para o gás, é evaporação. E quando eu passo do gás para o líquido, é condensação. E eu posso também passar do sólido direto para o gasoso, né? Para o gás. E é a sublimação. E eu posso fazer o contrário também. Eu posso passar do gás direto para o sólido, que é a cristalização. E aqui, como a gente já viu em aulas anteriores, né? O sólido, ele é um estado de menor energia, então de menores temperaturas, e o vapor, né, o gás, o estado gasoso, é um estado de maior energia, que é com maiores temperaturas. Aí aqui a gente tem a tabelinha do calor latente de mudança de fase. Aqui, como eu falei para vocês, a gente tem o L, que é a constante de proporcionalidade do calor latente para cada material. Então, cada material tem o seu valor. Aí a gente tem o valor para fusão e o valor para vaporização. Esses valores, eles diferem um do outro. O mais comum que a gente mais usa é o da água. Então, o calor de fusão da água é 80 e de vaporização é 540. Por exemplo, digamos que eu tivesse um gelo, tivesse 1 grama de gelo e ele tivesse passando para o estado líquido. Então, ele está sofrendo o processo de fusão. Eu quero saber o quanto de energia, quanto de calor ele precisaria. Então, a quantidade de calor é igual à massa, que seria 1 grama, vezes o L. Como é o de fusão, vai ser 80. Então, ele precisaria de 80 calorias. A quantidade de calor, ela sempre é medida em calorias, tá? Agora, se fosse, esse aqui é o pro de fusão. Se fosse para vaporização, eu tinha que usar a constante de vaporização. Aí seria Q igual a M vezes L. A massa continuaria sendo 1 e o L agora seria 540. Então, a quantidade de calor seria 540 calorias. Por que que isso acontece? Porque conforme eu vou aumentando a energia, eu vou aumentando a temperatura, né? Eu vou mudando de estado físico, eu vou ganhando mais energia. O estado de maior energia é o de vaporização, então é o que eu preciso de mais calor. O de fusão, eu preciso de calor, mas nem tanto. Por isso que os valores têm que ser sempre diferentes. Aí eu tenho também a capacidade térmica. A capacidade térmica ela é representada pela letra C maiúscula, tá? Porque a letra C minúscula, ela representa o calor específico de cada substância. Então, a gente não pode confundir os dois. C maiúsculo é capacidade térmica e C minúsculo é o calor específico. E o conceito de capacidade térmica, ele é facilmente confundido com o conceito de calor específico. Por quê? O calor específico é a quantidade de calor que 1 grama precisa receber para que a sua temperatura varie 1 grau Celsius. Já a capacidade térmica
É a quantidade de calor que o corpo inteiro precisa receber para que ele varie a sua temperatura em 1 grau Celsius. E é a capacidade térmica que é responsável por quando a gente vai na praia, muitas vezes a areia ela está extremamente quente e a água está extremamente fria. Porque a capacidade térmica da areia é menor do que a da água. Então, ela aumenta de temperatura muito rápido. Só que, em compensação, ela não consegue guardar essa energia que ela recebe. Ela esquenta muito rápida, mas ela também esfria muito rápido. Já a água, ela tem uma capacidade térmica maior, então ela fica ao longo do dia inteiro esquentando, esquentando, esquentando. Aí, quando chega no finalzinho do dia, acontece o contrário. A areia já está fria, porque ela já perdeu toda a energia que ela ganhou, e a água do mar está quente, porque ela ainda está com aquela energia armazenada. Porque da mesma forma como ela demora para mudar de temperatura, né, para aumentar essa temperatura, ela também demora para perder toda essa energia e diminuir a sua temperatura. E eu posso calcular a capacidade térmica de duas formas. A primeira forma é essa aqui, aonde eu faço a capacidade térmica em função da quantidade de calor e da variação de temperatura do corpo. Então, aqui é a quantidade de calor e aqui é a variação da temperatura. Mas eu também posso calcular a capacidade térmica através da massa do corpo e do seu calor específico. Então, o M é a massa em gramas e o C é o calor específico. Aqui nessa parte de calorimetria, a massa ela sempre vai ser em gramas. Então, se não tiver em gramas, a gente vai ter que fazer a conversão. Aí a gente volta nos tipos de troca de calor. A gente já viu numa das nossas aulas, acho que foi a aula retrasada. Então, o primeiro processo de troca de calor é a condução, aonde a transferência de calor acontece de molécula para molécula. Então, uma molécula se aquece, se agita e agita a molécula vizinha. E assim, todo o material sofre o aquecimento. Então, é através das vibrações atômicas ou das vibrações moleculares. Depois, a gente tem a convecção, que ocorre devido à diferença de densidades. E a convecção só ocorre em líquidos e em gases. Basicamente, quando o líquido ou o gás esquenta, ele fica menos denso e sobe. O frio é mais denso e desce. Aí a gente gera esse fluxo, o quente subindo e o frio descendo, até o momento em que a temperatura se iguale e todo mundo esteja aquecido por igual. E, por último, a gente tem a irradiação, que daí é a transferência de calor através de ondas eletromagnéticas, que é a radiação térmica, e essa radiação térmica, ela não precisa de meio material para se propagar. Por isso que a luz do sol, né, o calor do sol chega aqui na Terra, porque ele é feito através de radiação térmica e ondas eletromagnéticas. Aí temos também os materiais condutores e os materiais isolantes. A condução térmica ela depende do material usado, já que alguns materiais eles conseguem conduzir mais energia do que outros. E o isolante térmico, ele basicamente isola a passagem do calor, então ele não deixa o calor passar. Alguns isolantes térmicos são o plástico, a borracha, a madeira, a lã, o isopor, entre outros. E o condutor térmico mais famoso são os metais, que são normalmente ótimos condutores. Aí eu falei um pouquinho da lei de Fourier, só que hoje a gente vai aprender a calcular a lei de Fourier. Aqui a gente tem o coeficiente de condutividade ou de condutibilidade, como vocês preferirem. E basicamente o que a gente sabe? Quanto maior o coeficiente de condutividade, mais condutor de energia térmica esse material vai ser. E quanto menor esse coeficiente, mais isolante aquela substância vai ser. Então, a lei de Fourier, ela é a lei da condução térmica e ela estabelece que o fluxo de calor através de um material é proporcional à
temperatura. Então, quanto maior for a temperatura, maior vai ser o fluxo de calor naquele material. E aí a gente tem a parte matemática do fluxo de calor, como que eu calculo o fluxo de calor. Basicamente, o fluxo de calor de uma barra metálica é proporcional à área da secção. Isso daí vocês vão ver em matemática. A área é a área do fio, né? A gente chama de área da secção. E inversamente proporcional ao comprimento, que é o tamanho. E também depende da variação da temperatura. Então, como que fica essa fórmula? Eu tenho que esse símbolo aqui é o φ, é uma letra grega que se chama φ. O φ, ele representa o fluxo de calor. E ele depende do coeficiente, né, de condutibilidade, da área do condutor, da variação da temperatura e do comprimento do meu condutor. Mas como que eu aplicaria esse diacho inteiro numa conta? Eu vou resolver agora um exemplo para mostrar para vocês o passo a passo de como faz para resolver. Então, a primeira coisa que eu gosto de fazer é ler o enunciado e ir anotando as variáveis para eu ver o que eu vou precisar. Então, eu tenho aqui um objeto de 160 gramas. 160 gramas eu sei que é massa. Então, M igual a 160. Repousa durante 1 minuto sobre a superfície de uma placa de 30 centímetros de espessura. Ali o L ele pode representar tanto a espessura do condutor quanto o comprimento. Então, se eu falei em espessura, eu sei que também é o L. Então, aqui o L é igual a 30 centímetros. Ao final desse experimento, percebe-se que o volume do objeto é de 1% superior ao inicial. A base da placa é mantida em 195 graus Celsius. Então, a temperatura inicial era de 195 graus Celsius. Nota-se que a sua superfície permanece em 175 graus Celsius. Então, a temperatura final foi de 175, abaixou um pouquinho, graus Celsius. Calcule o fluxo de calor nesse objeto. Então, eu quero saber o fluxo de calor, que eu não tenho. Sabendo que o coeficiente de condutividade é igual a 50. Então, aqui, o primeiro detalhe que eu tenho que tomar cuidado. A constante, ela está em metros. A espessura está em centímetros. Eu posso trabalhar com esses valores diferentes? E eu tenho mais um. Ele me deu que a área da placa é de 0,6 metros. Então, eu não posso trabalhar com metro e centímetros. Tem que estar todo mundo na mesma unidade. Então, eu tenho que transformar centímetros para metros. Como que eu faço essa transformação? Eu divido por 100. Então, aqui eu vou dividir por 100. Porque 1 metro tem 100 centímetros. Então, deu 0,3 metros. Agora que eu já tenho todas as grandezas ali anotadinhas, eu vou ver quais delas eu preciso na minha fórmula. Então, primeiro, o φ é o que eu quero encontrar, que é esse carinha aqui. O K, ele me deu, que é 50. Então, no lugar do K, eu ponho 50. A área, ele me deu, é 0,6. Substituo no lugar do A, eu vou pôr 0,6. O ΔT, eu sei que é variação de temperatura. Então, eu sempre faço a temperatura final menos a temperatura inicial. Que, na verdade, eu até inverti. Essa aqui é a final e essa é a inicial. Então, temperatura final menos inicial, 195 menos 175, igual a 20 graus Celsius.
Então, substituí o ΔT por 20. E o L, que é o comprimento, eu já transformei para metros, deu 0,3, substituir. O que eu resolvo primeiro? Essa parte de cima aqui que está multiplicando. Então, eu vou fazer 50 vezes 0,6, o resultado vezes 20, deu 600. Agora, eu resolvo a divisão. 600 dividido por 0,3 deu 2.000 e a unidade de medida do fluxo é joule por segundo. Então, deu 2.000 joules por segundo. Agora, a gente tem os coletores solares. Eu acho que todo mundo já deve ter visto em cima de residências coletores solares como esses aqui. É o que a gente conhece popularmente como boiler. Ele tem uma placa solar e um reservatório de água para deixar a água da casa quente. Então, o que é um coletor solar? O coletor solar ele é um dispositivo onde a gente consegue verificar a transmissão, né, a transmissão de calor, através dos 3 processos de transmissão. Então, a gente, dentro desse coletor solar, a gente tem a condução, a convecção e a radiação. Por quê? A energia solar, ela vem através de ondas eletromagnéticas e ela é uma radiação. Então, a energia solar, ela faz o processo de radiação ou irradiação. Então, a radiação solar, ela é absorvida pelas placas fotovoltaicas e parte dessa energia absorvida, ela é transmitida até a água. Então, eu esquento a placa fotovoltaica, a água passa pela placa e esquenta. Nisso eu tenho a condução, porque eles estão em contato. Só que eu também tenho a convecção. Por quê? A água quente, a hora que ela voltar para o reservatório, ela vai querer subir e a água fria vai querer descer. Então, eu vou ter os 3 processos de troca de calor dentro de um coletor solar. E o reservatório térmico, né, que é o que a gente chama de boiler, ele é termicamente isolado para que esse calor adquirido pela água não se perca, para que a água fique aquecida por mais tempo, já que a água vai ficar armazenada para que a gente possa consumir ao longo de todo o dia. E esse reservatório ele tem que sempre estar cheio, ele não pode estar vazio, e ele normalmente é alimentado pela água da caixa d'água mesmo, ou pela água que vem diretamente da rua, que é uma água fria. Aí a gente tem que os sistemas convencionais, a água circula entre os coletores, vai para o reservatório térmico através do sistema de termofissão ou de circulação natural, que é onde acontece a convecção, o quente vai querer subir, o frio vai querer descer, então um vai meio que empurrar o outro, ou em alguns casos pode ser que seja necessário o uso de uma bomba para estar sempre bombeando a água, né, para mandar a água de um lugar para o outro. Mas normalmente isso acontece de forma natural. Então, aqui eu tenho um esquema de um coletor solar. No número 1 aqui, a gente tem a caixa d'água, que ela é abastecida com água fria. No número 2, a gente tem o boiler, né, que é o reservatório térmico, aonde a caixa d'água envia a água para o boiler. E é esse boiler que vai alimentar o nosso painel solar, o coletor solar. No 3 aqui, a gente tem as placas fotovoltaicas, que são os coletores solares. Então, a luz do sol incide sobre essas placas e aquece a água que fica aqui dentro dessas plaquinhas. Então, a água passa por dentro dessas placas. Aí, aqui no número 4, a água que já foi aquecida pelo coletor solar volta para o boiler e fica armazenada ali naquele reservatório térmico. Então, basicamente, aqui a gente tem água fria que entra da caixa d'água, vem para o coletor solar esquenta essa água, ela sai e volta para o reservatório térmico, né? Ele volta para o boiler. E a gente tem daqui do boiler, o número 5 são os pontos de consumo. Então, a água que estava aqui aquecida, ela começa a sair e ir para os vários pontos de consumo
que são as torneiras da nossa residência. Então, basicamente, esse é o esquema de funcionamento de um coletor solar. Aqui, se vocês observarem o desenho, dá para entender um pouquinho melhor esse fluxo. Então, eu tenho aqui a caixa d'água fria, ela manda a água para o reservatório térmico. Do reservatório térmico, essa água fria sai e vai para o coletor solar, que com a incidência da radiação solar esquenta a água quente volta para o reservatório térmico e do reservatório térmico sai para consumo. Então, sai para as torneiras da nossa residência. Agora, são dados que eu vou passar para vocês, tá? A primeira é de verdadeiro ou falso. Então, aqui nesse aqui, vocês vão ter que fazer a conta, tá? Vocês precisam achar para mim o fluxo de calor. A fórmula é esta aqui. E para ajudar vocês, primeira coisa que a gente vai fazer é achar todas as grandezas que o enunciado nos dá. Então, eu vou ajudar a achar a grandeza, a parte da conta vocês vão fazer sozinhos. Então, aqui a gente tem qual será o fluxo de calor. Então, o fluxo de calor é o que eu preciso encontrar. Em uma barra de alumínio de espessura 30 centímetros, então o L é 30 centímetros. E a área de 600 centímetros quadrados. Então, se a área está em centímetro quadrado e a constante também tiver em centímetros, eu não preciso transformar, tá? Então, aqui a área centímetros quadrados. O coeficiente de condutividade. Então, o coeficiente de condutividade é 0,5 caus por segundos vezes centímetros vezes graus Celsius. Então, aqui, como está todo mundo em centímetro, eu não vou precisar transformar nada. Eu vou usar os valores do jeito que estão. E a variação de temperatura, aqui quando ele fala em variação de temperatura, ele já está me dando o ΔT direto. Eu não preciso fazer a temperatura final menos a inicial. Então, o ΔT aqui foi de 30 graus Celsius. Então, agora vocês vão aplicar esses valores aqui nesta formulinha e vão achar para mim qual alternativa melhor representa o fluxo de calor. Exercício 2. Agora é de teoria também. Explique o que é um coletor solar, para que a gente pode usar esse coletor solar e qual o processo de troca de calor envolvido. Então, aí é de explicar um pouquinho. Questão 3. Aqui vocês têm os espacinhos em branco. Vocês vão ver qual dessas alternativas melhor completa esses espaços em branco. Agora vamos para a penúltima perguntinha. Tem só mais uma depois dessa. No inverno, usamos roupas de lã baseados no fato de a lã ser uma fonte de calor, ser um bom absorvente de calor, ser um bom condutor de calor, impedir que o calor do corpo se propague para o meio exterior ou nenhuma das anteriores. Qual alternativa vocês acham que está correta? Agora a última. Vocês vão ler essas 3 afirmações e vocês vão ver quais estão corretas, qual está correta, se não tem nenhuma correta, se todo mundo está correto, e assinalar a alternativa que vocês acham que melhor representa. Então, galerinha, é isso. Encerramos aqui por hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que tenham entendido, que não tenha ficado muita dúvida. E qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau!